Fala, meu povinho, esse aqui é mais um podcast. Não sei se eu posso, na verdade, porque eu não sei se esse aqui é o primeiro que eu vou estar postando. Porque eu gravei algumas coisas anteriormente, mas eu não sei se eu vou estar colocando aqui no Spotify, né? Então, acho que esse aqui vai ser o primeiro mesmo. Enfim, nesse aqui a gente vai falar um pouco sobre Deus no budismo. Eu sei que soou um pouco esquisito eu falar isso. Como assim? Mas budismo não é uma religião que não possui Deus, que não possui o conceito de Deus. Pois o budismo é uma religião que não possui o conceito de Deus como a gente conhece. Mas quando você dá uma aprofundada um pouco maior dentro do budismo, você compara com outras religiões, você compara os ensinamentos, as filosofias, e você vê que, na verdade, o objetivo é você conhecer Deus, no fim das contas. Mas a forma com que Deus é tratado dentro do budismo, ela é totalmente diferente do que a gente vê nas outras religiões, né? Então a visão ocidental do que seria uma religião é totalmente diferente da visão do budista do que é uma religião, né? E é importante primeiro falar do porquê que o budismo é uma religião. Cara, primeiramente, uma coisa que já torna bem claro assim o porquê que o budismo é uma religião. Porque, primeiramente, você não pode ser budista e ao mesmo tempo você ser um muçulmano, ou você ser um judeu, ou você ser um cristão. Não tem como, né? Se você, vai estar dentro do budismo, você vai estar dentro do budismo, é uma religião. Então você vai ter que viver ali através dos ensinamentos do Dharma, né? Acaba se tornando o seu modo de vida. Se fosse só uma filosofia de vida, você poderia seguir o budismo e ao mesmo tempo seguir outra religião. Mas isso não é permitido, né? Isso é uma parada que não faz sentido no fim das contas. Outro ponto é que o budismo ele possui aplicação de dogmas, mas de uma forma diferente, né? Porque esse é outro ponto que as pessoas olham e falam, poxa, o budismo é só uma filosofia de vida. As pessoas falam que o budismo não possui dogmas e por não possuir dogmas acaba não sendo uma religião. Porque realmente, se a gente passar a olhar as outras religiões, a gente vê que praticamente todas, ou pelo menos as maiores aí, possuem seus dogmas, né? Que são basicamente regras que você tem que seguir. E se você não segui-las, você está praticando errado. Dentro do budismo não existe esse conceito assim de dogmas, como a gente tradicionalmente conhece. Por quê? Porque os dogmas se aplicam de forma espontânea ao entender a filosofia, as filosofias dentro do budismo. Então, por exemplo, o budista ele sabe que ele não precisa tomar bebida alcoólica, porque ele sabe que o álcool é uma droga e que a gente não precisa de droga, a gente não precisa alterar nosso estado de consciência através de algo externo para ser feliz ou para projetar a gente não pode projetar nossa felicidade em algo externo e a gente não vai ter o apego a algo externo como uma bebida, porque o apego no budismo é algo que é muito discutido, né? A anulação do apego é uma das questões do budismo. Então, naturalmente, um budista, uma pessoa que entende as filosofias, ela passa a aplicar os dogmas de forma espontânea, né? Então, ele não vai nem pensar assim que isso aqui é escrito. Não, isso aqui é errado porque eu sei que é errado, porque eu entendo o mal que isso pode causar em mim e que pode causar ao próximo também, portanto eu não vou fazer. Né? Então isso está muito relacionado com vários fatores, né, dogmáticos. Então é por isso que o budismo não possui dogmas ali listados, né? Ele possui as suas filosofias que te levam à aplicação dos dogmas tradicionalmente conhecidos de forma espontânea, né? E isso para mim é muito mais eficiente, porque a pessoa ela vai passar justamente a viver aqueles dogmas, né? Porque o que acontece muito em religiões como o cristianismo, o islã, enfim, muitas pessoas, isso não são todas, não estou dizendo que isso acontece com todas as pessoas que são praticantes dessas religiões, mas muitas pessoas acabam olhando os dogmas e pensam, eu vou seguir isso aí, tudo bem, vou ser uma pessoa que será salva no pós-morte, né? Serei salvo por estar seguindo esses dogmas.
Mas a pessoa não está seguindo os dogmas porque ela realmente entende a importância daqueles dogmas. Ela segue porque ela tem medo de não seguir, né? E, portanto, ela não vai seguir de forma genuína. Ela vai seguir de forma artificial, né? E no budismo, o bom é que você é obrigado a se aprofundar nele. Se aprofundar realmente para você realmente fazer parte da religião. Para você realmente avançar dentro do caminho da religião budista, né? Então, acaba sendo mais eficiente. Eu vejo uma eficiência maior. Porque justamente por isso a pessoa acaba vivendo de forma espontânea os dogmas budistas, digamos assim. Então sim, por esse fator, o budismo é uma religião. Outro ponto, o budismo exige fé, né, velho? Claro que a fé é algo que está presente na nossa vida, fora de religião também. Para a gente fazer um projeto, planejar alguma coisa e executar aquilo, a gente tem que ter fé no resultado daquilo, né? Então a fé está presente em vários setores da nossa vida. Mas dentro de uma religião, né, vamos falar agora mais da fé religiosa, no budismo exige fé. Você precisa tomar refúgio nas 3 joias, né, que é o Buda, e não como um ser superior aos outros, mas simplesmente como um ser humano, uma pessoa que trouxe os ensinamentos, portanto teremos respeito a ele e vamos confiar nele. Então, o primeiro refúgio é nele, o segundo refúgio está no Dharma, que são os ensinamentos justamente que ele passou, e o terceiro refúgio está na Sangha, que é a comunidade budista. Então, você faz parte de uma comunidade, você frequenta essa comunidade e você tem ali os seus irmãos ali que estão te ajudando no caminho enquanto você ajuda eles também. Então, um compartilhamento é pura compaixão sendo executada. A prática através da compaixão, do compartilhamento de conhecimento, da ajuda mútua entre todos. Então, bom, basicamente, esses acho que são os principais pontos, né? Um outro ponto também é que o monge, por exemplo, ele tem seus votos, né? Ele tem uns votos que ele toma parte, que são 4, se eu não me engano. Eu não lembro quais exatamente, eu sei que tem um que é não roubar, outro que é não matar, tem um que é para não fazer relações sexuais, né? Se abster de relações sexuais. O quarto eu não lembro agora. Não tô lembrado, mas enfim. Então, votos são características, né? São coisas que a gente vê em outras religiões também. Por exemplo, um padre da igreja católica, ele também tem os seus votos. Ele é bem semelhante a um monge budista, se parar para analisar, né? A forma com que ele vive, digamos assim. Tem ali suas semelhanças, né? Então, bom, acho que já está bem explicadinho porque que o budismo é uma religião e não só uma filosofia de vida, né? E, bom, o que faz as pessoas pensarem que é uma filosofia de vida é justamente não ter um Deus. Mas será que realmente Deus não está presente no budismo? Vamos lá, o que seria Deus? Acho que é interessante a gente pensar sobre isso. O que é Deus? Recentemente eu comecei a estudar um pouco sobre o judaísmo, né? Vi pouquíssima coisa, eu sou um leigo no judaísmo. Eu sou inclusive um leigo no budismo também, né? Eu não sou um budista. Eu estudo budismo, eu pretendo me tornar budista, seguir a linha tibetana, né, o budismo tibetano. A escola, eu não sei qual que vai ser a tradição ali que eu vou estar seguindo. Eu tô entre Nyingma e Gelupa, se eu não me engano. Eu vou analisar direitinho ainda isso, né, para mim escolher certinho e passar a seguir. Mas eu me tornarei budista, eu tenho essa intenção. E, bom, no budismo a gente entende... antes, falando de Deus, né? Então, estudando um pouco do judaísmo, eu entendi que Deus é a eternidade. Ele é o infinito, ele é tudo, ele é o todo, basicamente. E eu entendo que a nossa existência, ela se baseia bastante em viver em harmonia com ele. Porque nós somos um derivado dele, digamos assim. Então é nossa natureza espontânea viver em harmonia com ele, ok? Então ele é puro amor, ele é pura compaixão, ele é misericordioso, ele realmente se importa com a harmonia
ele é harmonia, ele é pacificidade, ele é, enfim, muito mais do que isso do que eu falei, né? Que faltam termos para mim pronunciar aqui, porque são muitos termos que pode definir Deus, tá ligado? Assim, é certa de dizer, porque eu não sei se tem como realmente defini-lo completamente, mas enfim. E qual que é o objetivo do budismo? É atingir a consciência primordial, é atingir a nossa essência pura, a nossa essência primordial. E a essência primordial, a consciência humana, ela é uma consciência que é dita no budismo tibetano, que ela não tem um início nem um fim. Ela é o vazio, mas não é o vazio de falta de algo. Ela é o vazio porque simplesmente ela é o vazio, ela é a vacuidade, né? E ela é pacífica, ela é tranquila, ela é paz. São características que se assemelham a Deus. E é dito no judaísmo, por exemplo, que nós somos semelhantes a Deus, né? Ele criou nós com sua semelhança. Então a gente vê a semelhança com Deus na nossa essência pura, realmente, né? E o budismo, ele tem o objetivo da gente atingir uma compaixão pura, uma compaixão que ela não é forçada, é uma compaixão natural, espontânea. É aquela compaixão que ela surge da nossa essência primordial, da nossa real, da nossa verdadeira natureza, né? Então é dito em muitas religiões monoteístas de que é preciso, né, ter compaixão ao próximo, olhar o próximo como se fosse a si mesmo, né? Então eu imagino que quando se trata de algo do tipo, a gente tem que fazer isso de forma genuína, né? E qual que é a ideia do budismo? É você justamente ser compassivo de forma genuína, e não porque está escrito que você tem que ser. Então você vai passar a ser compassivo, amoroso, genuinamente. Vai ser uma manifestação da sua essência natural. Você não vai estar precisando pensar, eu tenho que ser compassivo. Não, você só vai ser compassivo, porque isso já é espontâneo de você. Você já atingiu um estado de consciência que você simplesmente acaba se tornando compassivo, né? Então a ideia do nirvana é justamente você atingir um estado em que você se uniu com Deus. Perguntaram para um monge uma vez se ele acreditava em Deus, né? Ele respondeu o seguinte: eu não preciso acreditar em algo que eu conheço. Eu conheço Deus. Nós podemos acreditar em Megalodon, porque o Megalodon é um tubarão que pode estar extinto, mas pode ser que ele esteja vivo. Então eu posso acreditar que exista Megalodons, ou posso acreditar que não existe, né? Mas agora, eu não preciso acreditar que existe cortina, porque eu sei que cortina existe, eu conheço a cortina. Então é mais nesse sentido, entendeu? O tão budista, ele chega a um nível de conhecimento, de sabedoria, que ele passa a conhecer Deus. Ele se une com Deus. Até por isso que no budismo não tem esse conceito de Deus, porque na visão deles não tem que conceituar Deus. Deus é o que é. A gente tem que se encontrar com Ele. Para se encontrar com Ele, a gente precisa encontrar com nós mesmos primeiro, porque Ele está presente em todo lugar. Não tem como a gente definir, ele é externo, ele é interno. Ele não tem definição. Ele está em todos os lugares. Então não tem como você definir onde Ele está, porque Ele está em todos os lugares. Ele é o infinito, né? Então, no budismo você atinge um estado em que você passa a entender isso, que é a vacuidade. Você simplesmente se une. Você passa a entender o que é Deus, né? Então, no budismo não precisa ter essa visão justamente de que ele é algo externo, de que a gente tem que adorar algo externo, porque isso acaba limitando, né? Acaba limitando buscar verdadeiramente a nossa essência, porque aí naturalmente quando a gente entender a realidade através da nossa busca interna, a gente passa a entender o externo também. E, né, antes de tudo, a gente passa a entender Deus. Então, se vocês analisarem justamente o conceito de Dharmakaya, por exemplo,
O conceito da vacuidade, da compaixão por todos os seres, da bondade amorosa e de diversas outras características do budismo, da consciência primordial, do Dharma, e compara isso com o conceito de Deus no judaísmo, até no Islã. Você vê que, é a mesma coisa. O objetivo do budismo é justamente entender isso, é se unir com esse Deus, tá ligado? Só que a questão é que o budismo não trata isso como as outras religiões tratam, né? Ele não precisa dizer, a gente acredita em um Deus. Não, porque isso não é necessário, a gente tem que buscar a verdade, basicamente. Buscar a verdade através do autoconhecimento. Porque o que faz a gente se afastar de Deus são as distorções mentais. Isso é uma coisa que você pode analisar em várias religiões. Se for ver o que te afasta de Deus, o ódio, o apego, aí tem a ganância, aí tem a luxúria. São coisas que são geradas por distorções mentais. E o budismo faz o quê? Ele faz a gente tratar dessas distorções mentais. Ele faz com que a gente dissipe todas as distorções mentais. Então, quando a gente dissipa todas as distorções mentais, a gente não tem mais obstáculos para nos afastar de Deus. Não existe mais como se afastar dele. A gente passa a se unir com ele, né? Então, qual que são as distorções mentais dentro do budismo? Vou dar uma pincelada aqui, mas eu acho que basicamente é isso, né? A raiz de todas as distorções mentais é a ignorância, né? Porque a gente acaba se limitando ao pensamento humano. Isso nos afasta de Deus, porque a gente se limita ao nosso eu intrínseco. E esse eu intrínseco é um eu criado pela mente humana. Então, se ele é criado pela mente humana, ele não é Deus. Então, esse eu intrínseco é o que afasta nós de Deus. É um dos fatores que nos afastam de Deus. Porque pra gente estar com Deus, a gente não tem que ter esse eu intrínseco, a gente não tem que ter uma identidade. Porque nós não temos realmente uma identidade única. Porque tudo é interdependente. E Deus é infinito, então a gente tem que se unir com o infinito. Se a gente se separa do infinito por esse eu, a gente acaba se afastando justamente de Deus, digamos assim. Então a ignorância acaba sendo a base de tudo. E na ignorância existem dois tipos de ignorância. A ignorância de quando você sabe que tem distorções mentais, mas você não sabe como tratá-las. Poxa, eu sei que a raiva é uma distorção mental, mas não sei o que fazer com ela. A pessoa acaba se identificando, né? Muitas vezes. O segundo tipo é quando a pessoa não sabe que tem distorções mentais. Ele acha que ele é as distorções mentais. A pessoa raivosa, a pessoa viciada em sexo, por exemplo, ela pensa que ela é viciada em sexo, que ela é uma pessoa raivosa, que a natureza dela é ser raivosa. Portanto, ela não busca mudar. Ela acaba agindo assim, ela acha que isso faz parte dela. E não. As distorções mentais, elas são justamente criações da nossa mente. Se é possível observá-las, é porque nós não somos ela. Se é possível existir um observador, é porque nós não somos ela. Nós não somos aquilo que nós observamos. No caso, eu digo de algo externo, porque nós podemos observar, nos observar em si. Mas, enfim, no sentido de poder observar as distorções mentais, já diz que nós não somos elas, né? E aí tem esses dois tipos de ignorância, e a ignorância gera o eu, aquele eu intrínseco, e aquele eu intrínseco gera o apego. E aí o apego gera o ódio, a raiva. E, bom, por aí vai os derivados, né? Aí tem o orgulho, aí tem a ganância, que também são derivados ali, são coisas que são geradas pelo eu. Então, é interessante a gente entender que no universo tudo é interdependente. Na natureza é assim que funciona, as coisas são interdependentes. Então, uma coisa que é interessante também, que uma vez perguntaram para um monge como que se deu a criação do universo, né? Qual que foi a origem do universo?
Qual foi o início do universo? E ele respondeu, primeiramente, a pergunta que tem que ser feita é: teve um início? Porque para ter um início, tem que ter existido algo autoexistente, né? Tem que ter tido algo autoexistente, autossuficiente. E nada é assim no universo, se a gente parar para analisar. Nada se cria, tudo se transforma. Então, antes do Big Bang, existiram fatores que geraram o Big Bang. E antes desses fatores que geraram o Big Bang, tiveram outros fatores que geraram esses fatores, que geraram outros que foram gerados por outros fatores, e isso vai infinitamente. Então, não tem um ponto inicial. Justamente porque Deus é o infinito. Ele também não é algo que pegou e do nada criou tudo. Não, ele é o infinito também. Ele faz parte desse infinito. Essa é a compreensão que eu tenho de Deus, né? E eu vejo que é essa real, a real natureza dele, vou colocar assim, porque é dito, né, que ele é o infinito. Então é o infinito de todas as formas, é o real infinito, tanto para trás quanto para frente, né? Então a gente pode entender dessa forma que sim, existe um Deus dentro do budismo, mas a gente não olha para ele da forma tradicional, a gente olha para ele de forma mais realista. A gente não tem que olhar de forma externa, porque ele não é externo nem interno, ele é o todo. Não tem essa definição. Então o budismo, ele vai no foco do problema. Ele vê o que faz com que a gente se afaste da nossa essência primordial. É isso, isso e isso. Vamos tratar isso, isso e isso. Então, tratando isso, isso e isso, a gente atinge nossa consciência primordial, atingimos o nirvana, né? E com isso a gente consegue ter a verdadeira noção da realidade. Bom, claro que essa visão que eu estou tendo é uma visão que não é todas as vertentes do budismo que acaba seguindo, mas no fim das contas é o que todas as visões acabam atingindo, mesmo talvez não sabendo disso. Posso estar enganado, mas é que eu sei que no Zen budismo eles não pensam nem em vida após a morte, tá ligado? Nem em reencarnação. Mas no fim das contas, o que eles fazem é a mesma coisa, eles buscam a essência primordial. Então no fim das contas acaba dando na mesma, né? Eu gosto do budismo tibetano porque ele explora de uma forma mais profunda a realidade, no sentido de que ele explora a parte mística, né? Porque eu acredito que a parte mística ela é importante, ela faz parte da nossa realidade. Então ele estuda a reencarnação, os tipos de reencarnação que existem, os reinos de reencarnação que existem. E no judaísmo fala-se de reencarnação também, né? Isso é um fator muito interessante. E eles falam inclusive que para a gente atingir o paraíso, para a gente ir para o paraíso, que seria basicamente quando a gente tivesse ali a conexão com Deus, a gente iria para o paraíso. Por quê? Porque é o que as nossas ações acabam levando, a gente acaba se unindo a Deus, então a gente vai para o paraíso, seria esse paraíso. E então tem a roda da vida, o samsara, tem o conceito de samsara também, né, do judaísmo, né? O samsara é basicamente a reencarnação. A gente vai reencarnando para que até que um dia a gente consiga atingir a iluminação, atingir a verdadeira realidade, a compreensão da verdadeira realidade. Então é por isso que existe a reencarnação. Ela acontece para que a gente um dia consiga atingir a pureza da realidade. E ao atingir essa pureza da realidade, a gente passa a escolher se a gente quer cessar nossa existência aqui ou se a gente quer continuar a renascer para benefício dos seres que ainda não atingiram a iluminação. É o que o Dalai Lama faz, por exemplo, é o que vários Budas fazem, né? Eles atingem o Nirvana, eles passam a encarnar por pura compaixão, né? Porque eles querem ajudar quem não conseguiu ainda atingir esse nível. Tem aquele conto budista que fala que teve um Buda, né?
que o Buda ele chegou ali na porta do paraíso e ele não quis entrar, ele quis voltar para... Ele só ia entrar quando todos os seres tivessem a capacidade de entrar também no paraíso, né? Então ele teve o objetivo de justamente esperar todos os outros seres. E isso de esperar os outros seres é justamente isso, ele passar a encarnar, né? Encarnar novamente para ajudar os seres, né? Então, no caso, se um Buda resolve cessar sua existência, ele vai para o paraíso, né? Buda disse, tem uma frase dele que ele fala que aquele que atingir a sabedoria suprema, ele renascerá no reino de Brahma, reino de um deus, né, no caso. Então, isso é uma referência a esse paraíso. Então, hoje eu tenho a compreensão de que esse paraíso não é uma ilusão, na verdade, não é uma criação da igreja, só que ele é mal interpretado. A reencarnação, ela existe, não é uma vida única que a gente tem. Quer dizer, de certa forma, sim, as vidas são únicas, porque cada vida em si é única, né? Quando a gente morre e reencarna, a gente não lembra da nossa vida passada, a gente não tem consciência da nossa vida passada. Então a vida é única, nesse sentido. Mas a gente reencarna para ter outra vida única, até que a gente atinja a iluminação. Porque Deus é misericordioso. Então se uma pessoa não teve a capacidade de atingir a iluminação, a real sabedoria de uma vida, a gente reencarna até isso acontecer. Então enquanto todos os seres não atingirem um estado pleno de consciência, descobrirem a sua real natureza, a gente não vai para o paraíso, digamos assim. Então esse paraíso ele existe, acredito eu que ele realmente exista, mas dentro do budismo isso é visto de outra forma, né? Por isso que eu acho que eu vejo o budismo como uma religião muito mais profunda do que muitas outras. Porque, cara, a gente tem que entender que o budismo vem de muitos anos atrás. É uma das religiões mais antigas que existem. E ele foi muito originado ali, ele foi muito... Não sei se essa é a palavra certa, mas muito inspirado, vamos colocar assim, no hinduísmo. E o hinduísmo é uma religião que existe há muito tempo, há centenas e centenas e centenas de anos. Existe há muito tempo. Então, é a primeira religião, né? Então é uma religião que o conhecimento espiritual que foi gerado por aquela sociedade, por aquele povo, é muito grande. É um conhecimento muito grande. E o budismo ele vem puxando esse gancho do hinduísmo, né? E ele ampliou mais ainda esse conhecimento, eu vejo. Então, como que uma religião dessa não vai ter a real consciência do que é a verdade, né? Eu vejo. Porque tem muita gente que fala que não. Tal religião é mais certa, tal religião é mais... Mano, no fim das contas, as religiões... As pessoas esquecem que nós não podemos ignorar o conhecimento que foi gerado durante toda a nossa existência como ser, né? Eles acabam... nasceu uma religião aqui nesse ponto. Vamos ignorar todas as outras e seguir apenas essa, porque só essa possui a verdade. Isso pra mim não faz sentido. Porque todos os seres que existiram, todo aquele conhecimento gerado pelos seres que você já fez, inclusive você fez parte disso porque você já viveu naquelas épocas. Claro, se você viveu como ser humano naquelas épocas, mas você passou por aquilo, então tipo, como que vai anular esse conhecimento, tá ligado? Então acredito que a gente tem que estudar as religiões e entender isso, entender que uma colabora com a outra de certa forma. E aí todas acabam estando certas. Só que elas só têm a visão diferente das coisas. Mas no fim das contas, as religiões elas levam pro mesmo objetivo. A maioria eu vejo que é assim que funciona. O problema está no ser humano, né? O problema está no ser humano em si, não nas religiões. É o ser humano que ainda interpreta errado. E por que eu escolhi o budismo? Porque eu vejo que o budismo, para mim, foi mais fácil de entender, né? De entender o que é a espiritualidade, o que é a união com o divino, nesse sentido. Então, pode ter pessoa que vá ver mais lógica em seguir o judaísmo, por exemplo. E tudo bem, né? Então é importante ter essa variação de
essa variedade de religiões, porque as pessoas são diferentes também, né? Então tem pessoa que vai entender mais a lógica do judaísmo, tem pessoa que vai entender mais a lógica do hinduísmo, ou do budismo, ou, sei lá, até do cristianismo, sei lá. Tem evangélicos, mano, que são pessoas muito mente abertas, tá ligado? São pessoas que... Existem cristãos em si que são muito... são reais cristãos, né? Não são os cristãos de fachada que a gente vê na maioria dos lugares, né? A maior parte dos cristãos, na verdade, são falsos cristãos, não são cristãos de verdade. Cristãos verdadeiros realmente são pessoas boas, né? Eles realmente entendem. Claro que algumas interpretações podem ser distorcidas de pessoa para pessoa, mas no fim das contas os conhecimentos eles são os mesmos, se a gente parar para analisar de forma profunda, né? Porque no budismo existe o conceito de inferno, né? Existe a reencarnação nos infernos, digamos assim. Existe o inferno, tanto o inferno de seres que estão interferindo na nossa vida, né, que são os pretás e ou pretas, não sei qual que é a pronúncia, os pretas ou os pretás, e tem os naracás, né, ou naracas, não sei qual que é a pronúncia, que são reencarnações que a gente acaba tendo quando estamos muito apegados a alguma coisa, a algumas coisas, a sentimentos, a objetos, a vícios, a pessoas. A gente acaba tendo esse apego e a gente acaba renascendo no reino dos espíritos famintos, né, que são os pretás. E no caso dos narakas são seres que são possuídos por ódio, né? Então aquela pessoa que morre com ódio, ela renasce nesses reinos. São reinos infernais, reinos de sofrimento, né? E a pessoa não fica nesse reino para sempre. Ela acaba sendo resgatada em um momento quando ela retorna na sua consciência, um pouco da sua consciência, voltando pro processo de reencarnação, né? Ela sai daquele reino. E é dito no judaísmo que o inferno ele não é algo eterno, né? As pessoas elas não ficarão para sempre no inferno. Elas são resgatadas por Deus. E dentro do budismo tem esse conceito de que a gente não fica eternamente vivendo nesses reinos infernais. A gente volta, é temporário essa vivência, é impermanente. Então a gente acaba tendo outra tipo de reencarnação depois, né? Então a gente pega muitas semelhanças, cara, entre as religiões. Isso que é interessante. É por isso que eu acho muito válido isso, mano. Não fiquem presos a uma religião só, a uma filosofia só. Estude todas que você puder. É o que eu tô fazendo e por mais que você já tenha uma religião, você estudar outras não vai fazer com que você saia da sua necessariamente. E se você for sair da sua pra ir pra uma que vai te fazer melhor, tudo bem também, né? Mas não necessariamente é isso que vai acontecer. Você pode ser um budista e estudar judaísmo, estudar islã, estudar xamanismo. E xamanismo em si não pode ser considerado uma religião, acredito eu, porque eu vi uma xamã falando que não é uma religião, o xamanismo, mas enfim. Então você pode estudar qualquer outra coisa, cara, sendo um budista, sendo um cristão, sendo qualquer enfim. Então, bom, no fim das contas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse podcast aqui. Eu sou um amador completo. Isso aqui poxa, não tenho experiência nenhuma com podcast. Eu sempre tive vontade de estar produzindo. E eu não tenho equipamentos, eu não tenho condições de estar fazendo algo muito bem elaborado, né? Então eu faço o possível aqui para trazer um papo interessante. E lembrando que eu sou muito leigo em tudo que eu falo, tá? Pode ser que eu mude muitas concepções que eu tenho, isso é natural. Eu estou estudando as coisas, eu estou entendendo as coisas ainda. Eu sou um leigo no budismo, eu sou um leigo nas religiões, na espiritualidade em si. Mas eu sou curioso, né? Eu busco e é isso que acaba importando, né? Então esse podcast aqui também não é um podcast com a intenção de ensinar algo a vocês, né? Não estou sendo aqui um professor, eu estou só sendo uma pessoa comum que está falando o que pensa. E eu posso estar completamente errado em algumas coisas. Mas enfim, é isso aí. Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite e até mais.